galera, beleza? E aí, gurizada? Voltamos com mais um vídeo. É isso aí. Semana passada vocês tiveram aí o podcast, né? Isso. Pra quem não ouviu ainda, o podcast primeiro do ano, né? E eu acho sensacional o tema, cara. O tema é bom, se você ainda não ouviu, tá aqui no card. Estamos falando sobre idolatria. Isso aí. Mais especificamente sobre idolatria do coração. Se você acha que idolatria tem a ver com catolicismo, então eu recomendo você ver escutar esse podcast urgentemente. Pois é. E você é um idólatra ou não? É isso aí. Pois é. Hoje nós vamos então voltar com a nossa série de apologética. Voltar não, porque a gente está continuando, né? E hoje nós vamos de Nancy Pearcey, né? A busca da verdade. Mas antes, se você vai assistir esse vídeo, se você gostar, tem um modo de você adquirir esse livro, né? É isso aí. Você acessa o nosso link, que é www.dogrego.com/Amazon, ou você acessa o site do Grego, que é o dogrego.com. Lá tem um banner lá que você clicando. Daqui a pouco eu explico por quê. Ou você pode ir lá no nosso Instagram, se você não segue nós no Instagram. Lá tem um link na nossa bio lá que está escrito compra da Amazon. Então, se você comprar por todos esses meios, você está gerando uma comissão para nós, o do Grego. E com isso você vai ajudar nós a melhorar nossos equipamentos, que é o que nós estamos buscando agora, melhorar a qualidade para vocês terem uma experiência melhor assistindo os vídeos, né? É isso aí. Então, você não vai pagar nada mais por isso. Tá? O preço é o mesmo, mas se você comprar pelo link, a gente tem essa comissãozinha e nos ajuda bastante. Esse livro, na verdade, tem título de autoajuda, né? Parece, né? A busca da verdade. Mas a autoajuda ele não tem nada, é uma baita argumentação apologética. Esse livro é sensacional, isso que a gente já tive a oportunidade de ler, Jean, e eu acho que... Tá tudo marcadinho aí, ó. Esse tem bastante marcaçõezinhas aqui, ó. Você tá devendo um vídeo pro pessoal como nós como marcar, é verdade, a gente pode gravar uma hora sobre isso. A editora aqui, Editora Cultura Cristã, né? Quem faz a edição. Se você não conhece a Nancy Pearcey, ela, apesar de ela ter nascido num lar cristão, porque os pais dela eram luteranos, cara, ela foi se converter ao cristianismo somente depois de ela ouvir falar de Francis Schaeffer, e ela foi então até a Suíça, ficou um tempo no Labri estudando pessoalmente com Schaeffer, foi ali que ela se converteu ao cristianismo. Oportunidade, hein? Pô, e aí não é por menos que ela vem então trabalhar a vida dela com apologética e cosmovisão. O livro mais conhecido dela, se eu não me engano, chama Verdade Absoluta. É um livro muito conhecido também no meio cristão, que trabalha com essas questões da relação do cristão com outras áreas da vida, bem legal. Mas hoje a gente vai apresentar esse aqui, que é mais voltado para a apologética, então, a busca da verdade. Vamos ver os detalhes dessa obra aqui. Essa aqui é a senhorita Nancy Pearcey. Ela inicialmente uma agnóstica, estudou com Francis Schaeffer no Labri, na Suíça, e tem um monte de carreira teológica aí. Pois é. Legal que a cultura... Eu acho legal da cultura cristã, as outras editoras não fazem isso. Eles põem nomenclaturas de coisa, ó. Se você pesquisar o ISBN, obrigatoriamente ela tem que colocar qual é o gênero. Mas aqui ele traz no livro, né? Traz no livro. Então é um livro apologético, de cosmovisão e de evangelização também. Bem legal. Na verdade, quase todo livro apologético ele trata como o evangelístico, né? Então, obviamente, se você está defendendo a fé cristã, você acaba... Né? Sim, isso aí. Então não tem jeito. Aqui, Jean, um dos caras que comenta, né, a parte inicial do livro é Lee Strobel. Eu acho que eu já falei aqui. Nós vamos apresentar um livro dele. O Lee Strobel é um jornalista que a mulher se converteu ao cristianismo e aí ele começou a observar a mulher dele e falou: quer saber, eu vou dar uma investigação. Ele é jornalista investigativo. Eu vou dar uma pesquisada nesse negócio de cristianismo, o que é. Rapaz, o cara foi a fundo investigar a questão histórica da Bíblia, a questão do registro histórico de Jesus Cristo. E no final, o que aconteceu? Fez um livro. E ele se converteu. E ele escreveu um livro, chama Em Defesa de Cristo. Tem outro que chama, acho que Em Defesa da Fé também, na qual ele relata exatamente essa jornada investigativa dele. A gente vai apresentar esse livro aqui ainda também, muito bom. Bom, como já falamos aqui, né, Editora Cultura Cristã. Nós temos aqui alguns grandes nomes aí da teologia e de outros ramos também que recomendam, né? Tem gente pra caramba, hein? Tem gente pra caramba, cara. Bom, aqui, a primeira edição desse livro, né? Ela foi em 2018. 3.000 exemplares. Quem segue nós sabe que a cultura cristã sempre imprime 3.000 livros, né? O padrão deles. Tem aí 288 páginas, então é um livro relativamente, né, médio aí. Sim. E aí nós temos aqui então o prefácio. O prefácio aqui a gente vai apresentar para vocês, dar uma abrida no livro, a gente explica algumas coisas para a gente poder fazer de forma mais completa. A parte 1 do livro aqui, já então, ela é dividida em duas partes.
Sim, 3, né? Verdade, tem aqui, né, uma questão finalizando aqui, um pensamento crítico. A parte 1, ela começa falando aqui, ó, perdi minha fé quando estava em uma faculdade evangélica. Não está falando dela especificamente, é um rapaz, no capítulo apresenta e isso é uma história triste, cara, porque assim, ela conta que esse rapaz, ele foi estudar numa faculdade evangélica. A faculdade, ela era confessional. E aí, dentro das aulas, ele começou a fazer alguns questionamentos válidos, questionamentos sinceros, e ele não conseguiu obter resposta. Foi aí, então, que ele chegou à conclusão de que a fé cristã não me satisfaz. Entendeu? Não responde algumas questões da vida. Na verdade, esse é o maior problema das pessoas que abandonam Deus. É não ter resposta para aquilo que pergunta. Exato. Realmente, tem resposta que você nunca vai ter, mas você tem um algo para tentar responder isso. Então, isso que é muito importante, por isso que nós temos essa série de literatura no do grego, que é para vocês ver livros bons, se interessar, estudar e ajudar as pessoas lá fora a responder as suas perguntas que não sabem as respostas, né? Uma das coisas que ela levanta logo nessa parte 1 aqui, cara, é justamente que tanto no ensino médio quanto na universidade é onde está a maior taxa de jovens que abandonam a fé. Sim. Justamente porque eles se deparam com situações, né, na universidade, com questionamentos na universidade, e quando ele volta para a igreja não consegue orientá-lo segundo aquela visão. Sim. Não consegue orientá-lo biblicamente para que ele possa harmonizar aquilo que ele está aprendendo na faculdade com aquilo que a Bíblia ensina. E aí, meu irmão, se a igreja, já falamos de outros vídeos isso, né? Se a igreja não souber como lidar com isso, a igreja vai acabar perdendo seus jovens, vai acabar perdendo seus jovens casados, né? Porque são a faixa etária que está estudando. Sim. Porque não desenvolveu uma boa apologética dentro da igreja para ajudar esses jovens a pensar de forma correta, de forma cristã, de forma evangélica, né? E aí, cara, toda a parte 1 do livro, ela vai desenvolver em cima de Romanos 1. Tudo. Então, tipo, quando Paulo fala lá que Deus nos entregou os seus próprios pensamentos, vocês transformaram as criaturas em Deus, né? Vocês abandonaram Deus para servir aos ídolos. Então, todo o livro dela é baseado nesse pensamento idólatra de que transforma as coisas criadas em coisas... É por isso que tem uma pence aqui com a Bíblia. Exatamente, aqui ó, texto de Romanos de 1 a 2:16 é o texto base do livro inteiro, cara. Legal, bem interessante. Do livro todo. Então você vê que ela parte de um princípio bíblico, ela vai ensinar um conceito a partir de Romanos. Por isso que eu achei fantástico, cara. Por isso que é evangélico até a evangelização, porque realmente é isso. Parte 1 então aí, vai lá. Depois ele vai falar primeiro o princípio, né? Identifique o seu ídolo. Isso é fundamental, porque se você vai combater, você precisa identificá-lo primeiro. Sim, isso aí. Então, para complementar, escuta o nosso podcast que nós já falamos. Exatamente. Acho que nós tratamos muita coisa desse livro, a gente tratou no nosso podcast. Isso aí. Identifique a reducionismo do ídolo, né? Cara, essa parte é legal. Bem legal. Porque ela vai pegar várias coisas que, por exemplo, o materialismo, o naturalismo filosófico, a própria física, química, ela vai pegar aquilo e ela vai mostrar como que alguns catam aquela realidade, reduz aquilo, transformam aquilo numa realidade, só que quando ela vai falar aqui, ó, teste o ídolo, ele contradiz o que sabemos sobre o mundo. Quando você pega uma parte da realidade, reduz aquilo a uma realidade menor, única, você precisa responder todas as questões em torno daquela realidade que você criou. E os ídolos não dão conta. Não dá conta. Eles não dão conta de responder toda a realidade nesse reducionismo. E ela vai expor isso, cara. Isso que é maravilhoso nesse livro, cara. Depois vai falar sobre teste o ídolo. Ele contradiz a si mesmo. Nossa, isso é fantástico também. Isso aí é bem interessante, né? E aí ela termina, então, com uma proposta. Substitua o seu ídolo. Faça uma defesa do cristianismo. Olha, você identificou o ídolo, viu qual que é o reducionismo. Esse reducionismo não dá conta de tudo. O que você faz? Vamos colocar o cristianismo no lugar? Para ver se ele responde melhor? É isso que ela faz, cara. É isso aí. Esse livro é fantástico por causa disso. Então, se você quer ler esse livro, eu recomendo que você leia outro livro antes. Qual? O do Felipe Fontes, para ele ter uma ideia sobre idolatria. Ótimo. Nós vamos futuramente apresentar esses livros, mas lá no podcast nós damos uns 5, 6 livros sobre esse tema. Interessante, porque talvez se a pessoa não tenha essa noção de ídolo, né? Vai chegar aqui, talvez ela fique um pouco confuso, né? Aí já a parte 2 do livro, cara, ela simplesmente pega esses princípios e começa então a desenvolvê-los, a aplicá-los. E aí os títulos aqui são meio rasos, não dá pra gente entender do que ela tá tratando, mas tipo assim, eu queria mostrar só a questão do reducionismo aqui, cara, que eu acho que é sensacional, cara. Por exemplo, aqui ela vai falar, né,
você pega então, você pega os 5 princípios e aplica na prática. Então, ela vai mostrar algumas visões. Por exemplo, ela fala aqui, ó, a respeito de Karl Marx, por exemplo. Legal. O que Karl Marx pensou? Ele falou assim, ó, Karl Marx disse que as alegações de verdade não passam de racionalizações de interesses econômicos. É uma afirmação na qual ele está reduzindo a realidade a interesses econômicos. Aí ela faz o seguinte, ó, Karl Marx criou essa teoria apenas para racionalizar seus próprios interesses econômicos? Você vê que ela inverte a questão. Sim. E ela fala, se assim for, podemos rejeitar sua tentativa de uma afirmação da verdade séria. Ou seja, a teoria comete suicídio. É o que ela fala lá atrás. O reducionismo, quando você identifica o ídolo, o reducionismo da realidade, e você vai às últimas consequências, aquilo se contradiz sozinho. Sim. Outra citação rapidinha, ela fala de Friedrich Nietzsche, né? Nós vimos aqui, ó, como Nietzsche vence. Nietzsche fala que toda ação humana é impulsionada pela sede de poder. Essa é uma afirmação de verdade. Nietzsche defende isso como uma verdade, ok? Mas, e a própria teoria de Nietzsche? Ela foi impulsionada pela própria sede de poder dele? Entende? Então ela vai apontar que a teoria ela enfraquece a si mesma. Quando você reduz uma realidade a ponto de ela ter que explicar toda a verdade, cara, ela se autocontraduz. Uma coisa aqui, cara, ó, os ateus materialistas. O que o materialista fala? Que a única realidade verdadeira é aquilo que é material. Se não for material, não é real. Aí ela fala assim, ó, o simples ato de afirmar o materialismo se contradiz. Se eu disser que tudo que existe é material, essa declaração é material? Entende a questão filosófica que ela traz? Sim, outra coisa legal. Que ela vai falar no livro também, tipo assim, cara, nós só podemos acreditar naquilo que é empiricamente provável. Agora, você consegue comprovar que é verdade. Exato. Agora, essa afirmação de que eu só posso acreditar naquilo que é empiricamente provável, ela é empiricamente provável? Esse é o ponto. Ela se contradiz sozinho. Sim. E ela vai levar você a pensar, na verdade. Exato. Então, o que acontece? Utilizando da filosofia da religião, e se utilizando também da filosofia da própria ciência, a Nancy Pearce vai fazer uma jogada aqui, cara, na qual ela vai mostrar, olha, tá vendo esse pensamento materialista? Tá vendo Karl Marx? Tá vendo Friedrich Nietzsche? Tá vendo aqui Richard Dawkins? Ela vai citar esses caras todos aqui e vai mostrar, o pensamento deles são tão reducionistas que eles não dão conta de responder as coisas sozinhos. Vamos colocar o cristianismo no lugar? E aí ela compara e mostra como o cristianismo responde melhor, cara. Então é um livraço. Sim. Tá ligado? Livraço. Quer mostrar mais alguma coisa aí? Não sei se... Não. O livro tem que ser lido, né, cara? Esse tipo de livro aqui não tem nada demais, a não ser leitura mesmo. Não é aquele livro de pesquisa, né? Não é, cara, não é. E aqui o parte 3, né, como que o pensamento crítico salva a fé. E ela vai explicar, se você pensar de forma correta, se você identificar o ídolo, se você identificar o reducionismo, se você fizer um teste para ver se ele sobrevive, então, ao teste de verdade, você vai verificar que o pensamento crítico te leva, na verdade, à fé. Porque o cristianismo passa nesses testes. O cristianismo responde aquilo que outras cosmovisões não respondem. E essa é a manjada do livro, cara. Eu acho que bem legal é um livro sensacional. Não li esse livro ainda. Vale a pena. Foi um dos livros que eu mais gostei, porque, cara, a Nancy, ela escreve bem demais. E ela é muito pessoal na sua escrita, sabe? Você se sente conversando com alguém. Sim. Isso é legal quando o autor passa uma proposta pessoal, porque, tipo, te fisga, né? Deixa você, tipo assim, confortável. É que não sei se vocês já leram aqueles livros, que o livro parece que só tá te dando porrada. O autor é o cara que sabe tudo, você não sabe nada. E aí você começa, não tá legal o livro. Agora quando o cara passa uma sensibilidade daquilo que está acontecendo, ele deixa você mais confortável na leitura, né? Exatamente. Nancy Pearce é assim, Timothy Keller é assim. É o tipo de leitura, cara, que você, poxa, eu quero ler de novo isso aqui. Eu tenho que ler de novo, Então, fica aqui dica para vocês de apologética, a busca da verdade de Nancy Pearce. Eu tenho certeza que tu não vai se arrepender de ler esse livro. E para comprar, compra pelo nosso link, hein? Exatamente. Valeu, até a próxima semana.